Fala, galera! E vamos aí para mais um vídeo para postar no nosso canal para esse concurso da prefeitura que está chegando, né? Já aí batendo na porta e com um prazo apertadíssimo, vamos tentar resgatar pelo menos aquela parte da legislação que é mais pesada e que a galera não gosta de ler, né? A grande maioria das pessoas passa aí desapercebido ou então lê simplesmente por ler e não entende nada daquilo que está lendo. Então, o meu intuito aqui é tentar facilitar um pouco, né, o entendimento e que vocês consigam lembrar disso daí no momento da prova, tá certo? O que a gente vai abordar hoje nesses vídeos, minha proposta é trazer para vocês aí o decreto municipal de número 14.635, que vai falar aí do Código de Ética do Agente Público e da alta administração do município de Belo Horizonte. Dentre os tópicos que eu achei que é legal, que dá para a gente abordar, que eu acho que é carinha de prova, vai estar aí a questão das disposições preliminares, os objetivos, os princípios, né? Que podem ser misturados, muitas das vezes as bancas fazem isso, misturam os objetivos com os princípios com deveres, e aí causa um nó, né? Uma confusão aí mental na cabeça de todo mundo, e aí a gente acaba errando, perdendo a questão por coisa que basicamente ali é um pouquinho de decoreba, tá? Então, dentre essas questões, vou trazer para vocês o que a gente acha que vai estar mais pertinente de cair na prova. Como, por exemplo, as vedações, né? É carinha de prova. Tenha certeza que pode ser que venha uma questão cobrando isso daí, da questão das vedações, dos deveres, da conduta ética, da alta administração, isso é cara de prova. Porque a conduta ética, num geral, o código de ética, de conduta, de postura, né, da sociedade, não foge muito uma coisa da outra, né? Então, muitas vezes cai aquilo que a gente não acha que pode ser cobrado e que geralmente acaba sendo cobrado com uma cara de que está errado. Então, eles misturam as vedações com os deveres para poder fazer a gente escorregar na casca de banana. Então, trouxe algumas coisas aí para a gente poder gravar na cabeça. A questão de conselhos e a questão de comissões também é algo muito, muito cobrado em a grande maioria das provas de diversas bancas, seja aí da IBFC, seja aí da FGV, da Sebrasp, isso aí é muito cobrado, questão de composição, questão de conduta, questão de competências, isso é muito cobrado. Tá? E a questão de penalidades, que dentro de código de ética a gente só precisa levar para a vida, mesmo a questão do código de ética de enfermeiros, mesmo a questão de código de ética de agente público, não vai fugir muito do que pode ser feito dentro de uma comissão, dentro de um conselho de ética. Então, ali a gente vai ter o que? Advertência e censura, tá certo? Que é só o que o conselho de ética pode fazer. Aí, outras sanções já parte para outra instância, tá certo? Guardem isso. Então, questões de penalidades a gente vai abordar e já leva também para a questão da resolução 564, que é o Código de Ética de Enfermeiros, tá certo? Essa aula vale para qualquer cargo, seja técnico, enfermeiro, seja para outros profissionais, porque é uma matéria que é de competência para todos os cargos, tá? De conhecimento para todos os cargos. Então, dentre a análise que eu pude fazer no Código de Ética, e aí eu peço licença, né, aos advogados de plantões, se tiver aí, porque não sou advogada, né, sou enfermeira, e aí a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, né, então trouxe aí a luz do conhecimento para ficar mais fácil da gente levar isso para a prova. Então, ó, esse decreto ele vai abordar os pontos sobre as condutas éticas dos profissionais da alta administração e do agente público. E aqui uma observação para essa questão aqui, que ele fala do agente público como
agente não servidor, não empregado público, tá certo? E aí, lembrando aí que o concurso da prefeitura, ele é um concurso que será, que você será um servidor público, um estatutário, né? Você, após 3 anos de probatório, você vai aí estar efetivo no seu cargo e poderá fazer uso da sua estabilidade como servidor público, né? Não é seletista, como existe aí os cargos de empregos públicos, aonde a gente faz, claro que tem a questão da demissão, que só pode ser feita caso você tenha uma motivação muito forte, não pode dispensar de qualquer maneira, né? Como as autarquias, né? IBSER, Correios, né? São cargos de empregados públicos e não de servidores. Então, nessa questão aí do regime, não será seletista, tá certo? Você vai ser estatutário. E aí, relacionada à questão do código de ética deste agente, do agente municipal e da alta administração, eles fazem essa distinção bem criteriosa, né? Eles dividem, inclusive, no meio do código, faz ali uma divisão aonde é agente, aonde é alta administração, e vai falar ali também da questão dos deveres, tá? Na questão dessa distinção, como falei aqui, ele traz ali a abrangência desse decreto que vai estar pertinente a todo o agente público, seja ele aí efetivo ou não, tá certo? Ah, mas é um estagiário, não importa. Ah, mas foi só contrato, não importa. Ele serve para todo mundo que trabalha como agente público, não é servidor, tá? Aqui no decreto o nome é agente público, tá certo? Então, se você ver este nome lá na prova, tá certo, guarda ele, que tá tudo bem, tá? Pode vir aí para confundir a cabeça de muita gente, porque geralmente a gente vê aí servidor, tá certo? Então, ele vai abordar aí a questão dessa distinção do agente público, mesmo que transitoriamente imposto no cargo, seja de qualquer for o provimento do cargo, e a alta administração. E também vai abordar aí os objetivos do artigo 4º, do inciso 1 ao 12, tá? E os princípios e valores fundamentais, que é do artigo 5, do inciso 1 ao 6. E dos deveres, que é do artigo 6º, e as vedações, que é o artigo 7º. A gente vai abordar cada um aqui bem rapidinho, só para vocês terem aí um conhecimento, leva para a prova, tá? Ele não vai fugir muito daquilo que a gente já está habituado a ter como conduta ética e moral na sociedade, mas tem alguns peguinhas que a gente tem que saber e levar para a vida. Referente à diferenciação da conduta ética da alta administração, ele começa lá no artigo 8º e vai até o artigo 16. Então, é um pedaço do decreto assim bem grande destinado à alta administração, então vale a pena a leitura seca. Para quem já é meu aluno sabe o tanto que eu falo a respeito da leitura da lei seca, que na hora da prova ajuda muito a gente ter esse conhecimento, né? Nem que seja ali a leitura ali rápida, para você gravar, que na hora que você lê a questão, você consegue lembrar. Em referência à composição, tá? Aqui é a composição dos conselhos, lá no artigo 17, minha caneta não está funcionando, lá no artigo 17, do inciso 1 ao inciso 12, ele traz para a gente que para compor o conselho de ética, não podem ser agentes públicos. Isso é diquinha básica. Tudo que é exclusão, tudo que é exceção e tudo que tem número vira questão. Então, guarda isso aí para a prova, tá? Então, conselhos, a composição não pode, de forma alguma, ser agente público atuante. Ou seja, eu não posso estar em efetivo cargo, em efetivo exercício, para eu poder estar atuando como conselheira, tá certo?
E é um cargo honorífico, não tem questão de honoridade, né? Não tem pecúnia, cash, tá? A questão das comissões, que vai do artigo 18 ao artigo 19, traz lá no seu parágrafo único que preferencialmente, tá? Em preferência, que sejam servidores públicos ou empregados públicos que estejam ali atuando, tá certo? Que sejam, aqui ele já não traz agente público, aqui ele já traz essa fala, servidores públicos, que são os estatutários, e os empregados públicos, que são de outras fundações, como, por exemplo, as autarquias, tá? Como, por exemplo, aí a EBSER, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só para vocês entenderem aí a diferenciação desses dois termos. Da questões das penalidades previstas, como eu já tinha falado, a advertência ela vai ser relacionada a agentes públicos na ativa. Ou seja, eu estou atuante, eu estou trabalhando, eu estou em efetivo cargo, me cabe advertência. E isso não quer dizer que é só advertência, não tem problema eu ir para um conselho de ética. Claro que tem, porque se for uma coisa muito grave e o conselho der o seu parecer negativo à sua pessoa, óbvio que a administração vai abrir um PAD para você, que é um processo administrativo disciplinador, tá? Ok? Belezura? Então guarda aí que a advertência não é uma coisa legal da gente receber, tá? Aqui, referente à censura, ele vai estar relacionado aos que não estão na ativa. E aí, o que a gente tem que levar para a prova? Independente de eu estar aposentado, de férias, na ativa, na minha casa, que eu esteja saindo do trabalho, eu sou agente público. Se eu passei no concurso e entrei no concurso e tomei a posse e fui nomeada, eu tomei a posse, eu fui empossada desse cargo. Eu represento a administração com este cargo. Então, em qualquer situação que seja, eu estou levando a face da administração pública. Certinho? E aí a gente tem que lembrar disso, porque muitas das vezes aparece aí nos jornais aquela questão aonde a gente vê que o gerente do Hospital X foi pego em flagrante traindo a esposa. Recentemente colocou aí aquele CEO, né, com a amante ali na arquibancada. Isso choca, né? A gente leva o nome da empresa no particular, né? Imagine ali no público, a gente também leva o nome da administração. No caso aqui é a administração municipal, tá? Na esfera municipal. Então você não é desvinculado quando você simplesmente sai. Quando você acabou meu expediente, posso ir para casa, posso ir ali no barzinho da esquina, encher a cara, tomar todas, fazer um escândalo, uma cena vexatória, acabar com o bordel que não vai dar nada para mim. Pode ser que dê. Tá? Então a gente representa a administração a partir do momento que a gente assume o cargo público, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com nossas condutas fora do nosso ambiente de trabalho, tá? Em questões de ética, a gente vai estar ali falando algumas coisas que é pertinente ao agente público, ao servidor, à alta administração e que a gente não pode deixar de observar, independente do horário ou da situação na qual a gente está. As disposições preliminares, e aqui eu vou dar uma sumidinha, vou tirar a minha fotinha daqui para que vocês prestem mais atenção no slide. Olha só, lá no artigo 1º, nós vamos ter falando o que é o Código de Ética, tá? Ele traz para a gente que este Código de Ética do município estabelece os princípios e normas
de condutas éticas aplicáveis a todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. E aí, volta para cá, vem aqui comigo. Quando a gente falar de administração direta e administração indireta, a gente tem que saber que a administração direta, nós vamos estar relacionando diretamente as entidades, tá? A gente vai estar falando ali, dos órgãos, tá? A gente vai estar falando dos órgãos que nós temos aí na alta administração. Então, a gente tem a União, o Estado, o DF e o município, certo? E dentre da administração indireta, a gente vai ter as autarquias, as empresas públicas, as empresas de economia mista. A gente vai ter esse tipo de instituição para poder estar trabalhando indiretamente vinculada, tá? Ela vai ter um vínculo, não tem hierarquia entre elas, não tem hierarquia, ninguém está acima da outra, tá certo? Não é porque, por exemplo, vou pegar novamente o exemplo da EBSER. Não é porque a EBSER é uma autarquia que ela é subordinada à União. Ela não é, tá certo? Isso aí é um assunto, uma outra seara, mas só para vocês entenderem. Não tem hierarquia e existe ali uma vinculação, aonde vai ter um controle, tá? Um controle em cima da União, ou do Estado, ou do município, em cima dessa fundação, ou dessa empresa, ou dessa autarquia, tá certo? Guarda aí no coraçãozinho, porque a gente tem que entender um pouquinho disso daí para a gente poder adentrar em algumas questões. Mais uma vez, deixa eu sumir. Referente ao artigo 2, o agente público, ele determina, ele conceitua aqui, ó, o agente público, que é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, estagiários, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo. Mandato, não é mandado, é mandato. Cargo, emprego ou função administrativa direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Beleza? Aqui nós estamos falando de poder de executar. Ainda no artigo 3º, nós trazemos aí os membros da alta administração. Lembra lá que falei com vocês? Lá no início da nossa aula, eu trouxe aí essa distinção de agente para a alta administração. E o Código de Ética, ele traz isso muito claramente, bem determinado, bem assim efetivo. Então, ó, os membros da alta administração vão ser quem? Prefeito, vice-prefeito, e ainda os seus equivalentes hierárquicos. Aí, dentro disso daqui, vai ter hierarquia, tá? Mas entre administração direta e indireta, não tem. Guarda no coraçãozinho, tá certo? Então, ó, os seus equivalentes hierárquicos vão ser os titulares de órgão de primeiro e segundo grau hierárquico da estrutura organizacional da administração direta e do poder executivo, e os ocupantes de cargos de primeiro e segundo nível das estruturas organizacionais da administração indireta do Poder Executivo. E aqui a gente tem que guardar que a gente tem alguns órgãos que vão estar subordinados a essa questão da hierarquia aqui dos equivalentes nos membros da alta administração. E aqui não é entidade, tá? Ali a gente vai ter órgãos que a gente pode ter hierarquia para poder organizar ali a gestão daquele lugar, tá? Lá no artigo 4º, o quarto artigo, ele já traz lá os objetivos, tá certo? E como ele traz isso para a gente já de cara, quais são os objetivos do nosso código de ética? Bora lá, vamos entender isso daí, né? Aqui eu vou dar uma sumidinha para vocês me acompanharem.
A minha caneta não está funcionando, queria que estivesse. Para eu ir marcando ali e vocês ficarem me acompanhando, mas tentem acompanhar aí a minha voz, tá certo? Lá no inciso primeiro, ele traz pra gente um verbo que não pode ser ignorado. Explícito. Bem aqui, ó. Explícito. Nos outros incisos, a gente tem, né, alguns verbos que a gente tem que prestar atenção, mas guardem aí a questão dos verbos, tá? Porque eles podem acabar nos ajudando para poder identificar, né, o que são diretrizes, o que não são, para a gente poder fazer questões. Não encontrei, infelizmente não encontrei, questões referentes a esse decreto, mas vou tentar abordar no finalzinho com questões que eu fiz, para que vocês possam ter aí pelo menos um treino, um pré-treino a respeito desse decreto, tá? Então, lá no inciso primeiro, no primeiro quadrante ali, vai falar assim, tornar explícito os princípios e as normas éticos que regem a conduta dos agentes públicos municipais e a ação institucional, fornecendo parâmetros para a sociedade aferir. Aferir é o que mesmo? O que é aferir? Me conta. Meus estudantes de enfermagem, aferir é medir. Quem respondeu medir conseguiu aí lembrar das minhas aulinhas. Então, aferir é medir, é eu mensurar, é eu colocar ali uma métrica para eu avaliar alguma coisa. E o que ele quer avaliar? A lisura. Quem nunca ouviu este termo, hora de anotar? Porque essa palavrinha, ela aparece pelo menos umas 15 vezes nesse código, tá? Então, esta palavrinha precisa ser escrita e conceituada no seu material de estudo, tá certo? Então, a lisura, a sociedade, ela tem o direito de acompanhar o seu serviço. Afinal de contas, é ela que contribui para que você possa ser remunerado pela administração pública e assim, de fato, poder avaliar se você está sendo um bom agente público. No caso aí, da questão da moral, da ética e da educação. Lisura é educação, tá certo? Então, guarda aí essa palavrinha, escreve, conceitua e vai guardando ela aí no coraçãozinho, porque ela aparece muitas vezes, tá? Lá no inciso 2, traz aí, ó, definir as diretrizes, ou seja, o norte, para que lado que eu vou, o que eu tenho que fazer para que eu possa fazer esse código de ética dar certo, minha irmã. Então, ele vai definir diretrizes para as atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais orientadas segundo o elevado padrão de conduta ético-profissional que resulta em benefícios para a sociedade. E aí a gente tem que prestar bastante atenção nesse quesito, porque o tempo todo, né, em tempo integral, você é servidor. Não é porque finalizou o seu expediente que da porta para fora você parou de ser servidor, tá? Você é servidor e para a sociedade você vai estar sendo medido, metricamente aferido, sua conduta, sua postura, sua fala, o seu jeito, né? Falas preconceituosas, discriminatórias. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de conduta, de padrão, às vezes uma piadinha que a gente tem o hábito de fazer, passa aí ser algo de fato avaliado, mensurado, que a gente tem que ponderar, a gente tem que medir, policiar, porque para padrões de condutas ético e moral, dentro do Código de Ética de Servidor Público ou Agente Público, não cabe, tá? E aí, no inciso 3, traz novamente a questão da lisura, disseminar valores éticos e de lisura. Parece até que a gente não recebeu educação, né? Ele fala tanto disso que chega a doer. Pois é, ali ele falou mais uma vez que é para disseminar, para eu divulgar, para eu te ensinar, tá? Disseminar é eu, divulgar.
espalhar para tudo quanto é lado o que tem que ser feito e da forma educada, tá? A questão dos valores éticos de lisura e de justiça impressos na postura estratégica da estrutura institucional da administração. E aqui ele traz direcionado à administração. E aqui vou dar uma sumidinha para que vocês possam ler comigo o inciso 4º. Promover o esforço conjunto em prol do fortalecimento da estrutura institucional da administração, a fim de que seja alinhada às expectativas legítimas da comunidade, de modo a gerar confiança interna e externa. E aí aqui, galerinha, a gente precisa lembrar dos verbos que eu já havia falado com vocês, a questão de guardar, tá? Então, no inciso 5º, ele traz para a gente a questão de assegurar a transparência e a publicidade à atividade administrativa com processos céleres. Mais uma palavrinha nova, né? E aí, célere quer dizer rapidez, com agilidade, tá bom? Celeridade é algo que eu estou agilizando, tá? Então, eu favorecer a transparência e a publicidade dos atos administrativos de forma rápida. Por exemplo, eu solicito ali uma certidão para o município e referente a um processo que foi executado numa secretaria da educação, por exemplo, né? Um direito meu solicitar essa certidão, solicitar como que está o andamento desse serviço. E aí, o que tange a legislação, o que traz para a gente? Que a administração ela não pode negar isso para a gente. Eles têm que nos conceder essa certidão, essa informação de forma rápida, de forma gentil, ponderada, né? E, claro, com toda a transparência possível. É o que tange a lei e o que geralmente acontece, tá? Não costumam acontecer fora dessa curva aí, não. Então, os processos sejam céleres e previsíveis, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Já no inciso 6º aqui vai trazer a questão para reduzir a subjetividade. Guarda, vamos lá? Vamos diferenciar essa questão da objetividade e da subjetividade? A objetividade é algo objetivo. O nome já fala, certo? Ou seja, é aquilo que é direto, é algo pontual, é algo reto, é algo que eu não tenho como inferir, que eu não tenho como achar alguma coisa, porque já é objetivo. Por exemplo, essa caneta ela é listrada com azul. Não tem como eu achar que ela é verde. Eu acho aqui que esse azul é roxo. Não tem como. Por quê? A cor dela é azul, certo? Eu não tenho como inferir que essa caneta seja roxa, que seja verde, seja rosa. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que ela é azul, tá certo? É objetividade. Agora, eu posso achar que o tom da caneta é mais claro? Eu posso pensar que a ponta da caneta me favorece mais a escrita, por ser mais fina? Também posso. Então, é um achismo meu. Se é objetivo, de fato, só fazendo aqui a escrita para saber, certo? Portanto, o que eu preciso guardar da questão de subjetividade e objetividade? O subjetivo é aquilo que está referido a mim, ao substantivo, a eu. Então, aquilo que alguém pode achar a respeito de uma determinada matéria, de um determinado assunto, tá certo? E a objetividade vai ser aquilo que é. Então, cuidado com este inciso. É cara de prova. A banca chegar e colocar lá, reduzir a objetividade das interpretações pessoais. Olha, que coisinha assim, boba, mas que pode ser que te pegue.
Então, como você está aqui nessa aula, treinando para o concurso da prefeitura, sabe que aqui a gente pega bem apertadinho para que você não escorregue nenhuma casca de banana, tá certo? Então, guarda aí para você que é reduzir a subjetividade, aquilo que o outro pode inferir, que pode achar, tá? Então, reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas éticos adotados na administração municipal, facilitando a compatibilização dos valores individuais e de cada agente público. No inciso 6º, orientar a tomada de decisões dos agentes públicos a fim de que se pautem sempre pelo interesse público com razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer favorecimento para si ou para outrem. E aqui, no inciso 8º, nós vamos ter aí a questão de assegurar o tratamento dispensado à população que seja realizado com urbanidade. Mais uma palavrinha para que vocês consigam, de fato, aí colocar no seu caderninho de conceitos novos. Urbanidade é aquilo que é urbano. Aquilo que a gente fala que é o cordial, o habitual para todos. Como, por exemplo, você não pode colocar um som alto o dia inteiro na cabeça do seu vizinho, porque senão ele vai ligar para a polícia e vai reclamar de você. E aí, porque você está perturbando a ordem, distorcendo todo mundo, perturbando a cabeça de todo mundo, você vai ter que simplesmente acatar a ordem do policial de abaixar o som, certo? Você não pode chegar ali no meio da rua e brigar com o camarada que resolveu colocar uma mesinha no passeio dele, porque não cabia mais dentro da casa dele. E começar ali a cair na porrada, e começou a brigar, e bate-boca, e etc. Por quê? Porque a gente precisa ser educado, né? A gente pode até fazer uma reclamação formal, abrir uma reclamação, pedir que a administração vá lá e faça o papel dela, mas a gente não pode cair na porrada, no braço com o vizinho, porque o vizinho resolveu usar um pedaço do passeio, tá certo? Então, eu não posso perturbar a ordem, tá? Eu não posso ser indelicado com o meu colega, eu não posso ser agressivo com o meu colega. E ali, no caso, está falando da questão da população. Não é porque eu estou numa posição de agente público que eu tenho o direito de reduzir aquela pessoa que eu estou atendendo. Não é porque ali eu estou como enfermeira e que eu sou graduada e que eu estou ali para atender um paciente que muitas das vezes ele não está entendendo uma vírgula do que eu estou falando, que eu tenho o direito de menosprezar o conhecimento ou a fala daquele paciente. Então, muitas das vezes a gente precisa dessa questão de urbanidade, tá? De trazer essa questão da delicadeza, da polidez, tá certo? Urbanidade é eu manter tudo ali o mais amoroso e equilibrado possível, tá? Eu não posso ser cruel, assim como também não posso ser tempestivo, tá? Eu não posso ali causar brigas o tempo todo, mas também não posso deixar de me posicionar caso eu veja alguma coisa de errado. Então, o que fala o artigo? Assegurar que o tratamento, vou esconder aqui a câmerazinha para que vocês leiam junto comigo, assegurar que o tratamento dispensado à população seja realizado com urbanidade, com educação, tá? Disponibilidade, profissionalismo, atenção e igualdade, sem qualquer distinção. Não é porque eu sou contra com todo respeito aqui, quero que todos, né, que passaram por esse tipo de situação não se sintam ofendidos, tá? Porque muitas vezes a gente fala alguma frase que pode ser interpretada de forma errônea, né? E não é porque, não estou dizendo que também não concordo, tá? Não nada disso, mas vou pegar esse exemplo aqui apenas a critério mesmo didático para que vocês entendam.
diga-se que eu não concorde com a pessoa trans, que resolve mudar de sexo. E aí ela toma hormônio, faz cirurgia e etc. para poder mudar ali a conformação do corpo, né, e etc. Não é porque eu não concordo com isso que eu tenho que discriminar essa pessoa e falar que eu não vou atender essa pessoa como enfermeira. Assim como se, por exemplo, eu não achasse agradável atender moradores de rua por causa do cheiro ou por causa, né, do comportamento ou porque eu não gosto, eu não posso simplesmente falar, eu não vou atender porque morador de rua tem um nojo. Não posso, tá? Aí entra a questão do meu profissionalismo, da minha ética, né? Da minha igualdade e da minha empatia, certo? Então, não é porque eu não concordo com uma determinada situação que eu vou deixar de atender. E aí entra na questão do código de ética dos profissionais de enfermagem, a questão aí de alguns assuntos polêmicos, como aborto, né, e assassinatos, homicidas, né, que a gente tem aí respaldado a questão de que, salvo se e somente se eu solicitar a coordenação que seja feita a minha redição, que eu possa escolher não atender. Tá? Então, por exemplo, eu pego lá uma vítima não, né? Um homicida que matou uma criança. E aí eu não me sinto apta para poder estar atendendo essa pessoa. Né? Na perseguição ali, ela foi agredida e foi baleada e chegou para mim lá no lugar que eu trabalho para que eu possa atender. Eu não posso simplesmente falar que eu não vou atender, tá certo? Eu posso me negar a atender, caso isso seja assim, contra os meus princípios éticos e legais, né, contra a minha doutrina, desde que eu peça que eu seja substituída, né, que seja feita aí a minha rendição, aonde eu vou lá e comunico ao meu coordenador que eu estou impossibilitada por motivo pessoal. Já fiz isso num hospital que eu trabalhava, porque eu peguei um homicídio de um amigo, né? E ali eu fiquei com muita dificuldade de prestar esse atendimento para aquela pessoa, né? E embora não entre aí no mérito, né? A questão da minha escolha naquele momento, mas que naquela época eu ainda não tinha a maturidade que tenho hoje, né? Não sei se eu faria novamente, mas que eu pedi que a coordenação me rendesse, né? Colocasse outra pessoa no meu lugar e que me retirasse daquele setor, porque eu não tinha mais controle emocional para lidar com aquela situação. Tá? Então você pode sim e deve, quando a situação couber, que você peça aí que seja remanejado, tá certo? Vamos pausar para água? Vamos ver aqui o próximo aqui, se ainda tivermos no... Ainda faltam 4 artigos, se não me falha a memória. Sim, vamos terminar aqui os objetivos para a gente pausar aqui e ir para o café. Cafezinho. Ok. No artigo 9º, traz aí o verbo assegurar, mais uma vez, ao agente público a preservação de sua imagem e de sua reputação, quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas nesse Código de Ética. E no 10º, traz aí a questão de estabelecimento de regras contra os conflitos de interesse e restrições às atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo, emprego ou função. No artigo 11, oferecer por meio do Conselho das Comissões, guarda este, que isso tem cara de prova, oferecer por meio de Conselho das Comissões instâncias de consulta e deliberação, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do agente público. Aqui
Pausa. Vamos entender? Lá no conselho e lá nas comissões, a gente tem que entender que eles são instâncias de consulta e são deliberativos, tá certo? Ali é onde a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, onde a gente precisa ter um pouquinho mais de destreza para não escorregar na casquinha de banana, tá certo? Porque a banca pode trazer com outro nome e a gente acabar caindo, não porque está caindo porque não estava atento ao que está pedindo ao comando, tá? Da questão. Vou tirar a câmera aqui só um pouquinho. Benção, mamãe. Deus te abençoe. Cadê o Josh com a dele também? Disponibilizar, no inciso 12, disponibilizar meios de qualquer cidadão apresente denúncias contra o agente público relativa a atos em desacordo com os princípios e normas de conduta ético expresso neste código. Então, o município ele tem que dar uma ouvidoria para as pessoas poder denunciar, reclamar. Não que, né, seja algo assim que devemos estar incentivando, né? Porque acaba que coisas pequenas que poderiam ser resolvidas ali com um simples manejo vira uma casca de angu, né? Um caroço de angu, tá certo? Mas que o direito do cidadão tem que ser respeitado, tá certo? Ele tem que sim ser ouvido caso ele ache que não teve o atendimento da forma que ele merece ou que ele julga que deveria ter sido, ou porque ele de fato ali foi de fato maltratado, ou porque lhe faltou ali o conhecimento de uma determinada situação, porque a gente vê muito isso, né? O paciente abre uma ouvidoria ali na UPA, por exemplo, é um caso muito comum, muito corriqueiro, a pessoa reclamar do tempo de espera para atendimento ou para a administração do medicamento. Muitas vezes ali a UPA está lotada e não tem condição de dar celeridade para o atendimento dessa pessoa, tá certo? A gente não tem estrutura nem amparo ali de pessoal para poder fazer com que esse atendimento seja um pouco mais rápido, né? E aí cabe aí a questão do bom senso, do julgamento, que muitas vezes a gente prejudica o outro por mera falta de atenção, né? De bom senso mesmo, certo? Pausinha e daqui a pouco a gente volta.